Bom dia, alunos. Eu vou falar para vocês sobre o PET 300 anos, Minas Gerais. Foi proposto para a gente apresentar alguma característica da língua inglesa e o nosso português. Então, eu vou apresentar para vocês agora algumas similaridades, coisas iguais e algumas diferenças que tem entre a língua inglesa e o português que nós falamos em Minas Gerais. Bom, a similaridade nós temos, a princípio, nós temos a influência do latim. A influência do latim, que não estou falando aqui, que é origem, que temos a mesma origem, nós temos influência do latim. Exemplo que nós temos, a palavra fama, por exemplo. A palavra fama, que significa fama mesmo, e no inglês passou a ser fame. Só mudou a letra A pela letra E. Temos também o adjetivo longa. Longa significa longa mesmo, e no inglês é long, tirou só o A. Temos a palavra liberal. Liberal significa, no latim significa livre, e temos no inglês a palavra liberal mesmo, que também significa liberal, uma coisa livre. Então, são influências da língua do latim na língua inglesa. Outro aspecto que nós temos também, e de aspecto igual, é as variantes linguísticas, que são os dialetos. Lá, mesmo no país dos Estados Unidos, entre os estados, existem também as variantes linguísticas. Por exemplo, a palavra refrigerante pode ser falado como pop, pode ser falado como soda e pode ser coke. Então, dependendo da região, pode haver maneiras diferentes de falar a palavra refrigerante. O que acontece aqui também, por exemplo, aqui em Minas nós falamos mandioca, em outras regiões fala-se aipim e tem macaxeira. Então, variantes linguísticas que também tem na língua inglesa e nós temos no português. Essas são as similaridades. Agora eu vou falar para vocês algumas diferenças. As diferenças que nós temos, a princípio, no aspecto gramatical. Vocês, quando estão começando a estudar inglês, falam assim: professor, o inglês vem de trás para frente. Não é que de trás para frente, é que em inglês, quando a frase não tem um verbo aí no meio dela, o adjetivo vem na frente, tá? O adjetivo vem antes do substantivo. Nós, geralmente, em português, falamos garota bonita. Já em inglês, nós temos que falar beautiful girl. O adjetivo tem que vir antes do substantivo. Então, isso aí já é uma diferença. A outra diferença que nós temos também do inglês para o português são os verbos. Os verbos em inglês, em português, nós temos as conjugações, que no caso aí, as flexões, aliás, que para a primeira pessoa, no passado, por exemplo, eu falei, tu falaste, ele falou. Já no inglês, o verbo, a escrita do verbo é a mesma para todas as pessoas. O verbo stud, por exemplo, estudar, no passado é só tirar o y e colocar ied, e vai ficar studied para todas as pessoas, não tem alteração no final deles. Ele é escrito da mesma forma para todas as pessoas. Outro aspecto diferente que nós temos quanto às perguntas. Em português, às vezes, para nós fazermos as perguntas, nós simplesmente mudamos a entonação. Maria, Carlos veio hoje. Como você está? Simplesmente é para fazer, colocamos aí uma entonação na frase e fazemos a pergunta. Já no inglês, é necessário colocar um auxiliar. Pode ter palavra interrogativa, mas tem que ter também um auxiliar. O que é esse auxiliar? Auxiliar é o do, o does, o did, que vocês já viram. Então, para fazer uma interrogativa em inglês, é necessário o uso de um auxiliar, o que não acontece aqui no nosso português, ok? Bom, essa é a proposta, eu apresentei esse vídeo, vocês vão fazer agora, responder umas 5 questões sobre este vídeo, que eu ainda vou marcar a data de entrega para vocês sobre este trabalho, ok? Bye bye, see you!